Seja bem-vindo. Eu gostaria de começar esse vídeo com uma pergunta. Qual o profissional mais importante do mundo? Ou, poderia falar de outra maneira, qual a profissão mais importante do mundo, na sua opinião? Se você puder fazer um comentário, se você puder deixar a sua opinião, se você puder fazer uma reflexão para mim, será muito importante. Se você gostar, compartilhe esse vídeo aí com quem você gosta, com quem você conhece, porque vai ser muito importante aí para mim nesse canal. Bom, aqui eu vou gravar uma série de vídeos aí falando sobre educação. Principalmente vai interessar para pais, principalmente para pais de jovens e crianças, né? E também para professores de maneira geral. E principalmente para o professor de educação infantil, quem lida com as crianças. Porque depois de muito pesquisar, depois de fazer uma reflexão, depois de algumas experiências pessoais com os meus filhos, eu cheguei numa conclusão, sabe, que para mim é uma certeza. O profissional mais importante do mundo chama-se professor de educação infantil. E eu vou dizer o porquê. O Sigmund Freud, o pai da psicologia moderna, ou o pai da psicanálise, como queiram, ele dizia o seguinte: a formação da personalidade humana se dá do 0 até os 7 anos de idade. Depois a personalidade vai ganhando novas camadas, vai se desenvolvendo. As crianças a partir dos 7 anos de idade vão tendo um senso crítico e aí vão se desenvolvendo. A gente muda a personalidade até antes de morrer, não tenha dúvida nenhuma. Porém, a estrutura básica, aquela estrutura, sabe, fundamental em que vai servir para a vida como um todo, o esqueleto, o alicerce, está do 0 aos 7 anos de idade. E quem lida com as crianças nesse período, esse é o profissional mais importante do mundo, além dos pais, evidentemente, não é? Mas quem lida, tanto aquele cuidador da creche, quanto o professor, principalmente o professor de educação infantil, que é o primeiro líder, é o primeiro espelho fora da família em que essa criança vai lidar. Se você entende um pouquinho de desenvolvimento humano, se você gosta dessa área e já pesquisou, você sabe que uma das coisas mais poderosas que pode acontecer num ser humano são as suas crenças. E você já viu que quando a pessoa tem uma crença forte, a gente vê isso hoje em dia, né? Uma crença política, a pessoa acredita num político, ela tem uma crença que ele é honesto, acabou. O mundo inteiro está falando, a justiça pode provar que ele é desonesto, não tem, ela continua acreditando, porque uma crença é muito forte. Uma crença religiosa, a mesma coisa, né? A pessoa tem uma crença e ganhou uma crença religiosa, acredita que aquela religião dela é a mais poderosa e a melhor de todas as outras, ela vai ouvir comentários durante a vida inteira, mas enquanto ela acredita naquilo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque as crianças do 0 aos 7 anos estão muito abertas para os primeiros valores, os primeiros princípios e as primeiras crenças. Então, além dos pais e dos familiares que estão próximos, quem está vendendo crenças para essa criança? Quem está colocando os primeiros valores, os primeiros princípios, as primeiras crenças, as primeiras emoções positivas? Esse é o professor de educação infantil. É na educação infantil, ali, principalmente na pré-escola, dos 4 aos 6 anos de idade, principalmente nessa idade, que um bom professor de educação infantil, aquele que lida com as crianças nessa faixa, consegue perceber quem tem um problema emocional, quem tem um problema psicológico, quem tem um problema mental, quem tem problemas físicos, quem tem uma necessidade de ter um lar desestruturado. Qual a criança, né, é superdotada, tem um dom especial. Um professor atento, ele percebe isso. Claro que para isso ele precisa ter condições. Eu vou falar em alguns vídeos sobre isso também. Porque muitos professores não têm as condições ideais que ele gostaria de ter para poder trabalhar, né? Essa profissão não é tão valorizada na nossa sociedade como um todo. Em alguns países muito valorizada, mas na nossa sociedade, principalmente latino-americana, não é tão valorizado. Não é valorizado por mim, por você, pelos pais, pela sociedade como um todo. Vejo quanto ganha um professor de educação infantil. E não é valorizada porque nós, principalmente pais, os pais mais jovens agora estão despertando para isso, estão sendo mais curiosos, estão lendo, né? Todos nós estamos descobrindo mais o potencial do cérebro, a neurociência vem mostrando algumas coisas e hoje nós estamos dando uma atenção maior
Até esses programas televisivos que envolvem criança, a gente falou, opa, tem alguma coisa especial aí. Nós sabemos hoje que o maior potencial de crescimento cerebral se dá dos 2 até os 6 anos de idade. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Então acompanhe o canal aqui que vai ser importante. Dos 2 aos 6 anos. São as janelas de oportunidades enormes. Quem está estimulando? Como está estimulando? Quem lida com as crianças nesse período? Então eu diria o seguinte, nós não valorizamos muito o professor de educação infantil porque nós não sabemos a importância disso, desses valores, dessas crenças, dessas frases ditas, daqueles exercícios maravilhosos que as crianças vão levar para o resto da vida. Todos nós vamos levar. Nesta fase, se a criança passou por alguns traumas, algumas experiências muito negativas, algumas rejeições, alguns bullying exagerados, vai afetar emocionalmente e psicologicamente toda a vida dela. Hoje nós sabemos disso, toda a vida dela. Então a importância desse profissional chamado educador de educação infantil, professor de educação infantil, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje a gente começa a discutir, e esses vídeos aqui também vai ser como uma maneira, um alerta, uma contribuição, uma reflexão para esse profissional que é tão desvalorizado. Eu estou escrevendo um livro sobre o assunto e eu coloco, sabe, até em termos de remuneração, deveria ser um dos profissionais mais bem pagos do mercado. Porque é ele que pode favorecer, né, e florescer uma personalidade brilhante, ou também pode murchar uma personalidade que, né, poderia ser brilhante, mas pode murchar se não for bem tratada, muito bem educada. Bom, eu estou dando tanta importância assim, é claro que a importância maior são dos pais, não tenha dúvida nenhuma. Né? Mas hoje existe uma realidade no Brasil, principalmente nos grandes centros. Nos grandes centros eu estou acostumado a ver aqui as mães que passam aqui em frente à minha casa para deixar a criança de 3, 4, 5 anos no período integral, numa escolinha, e ela volta às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, ou seja, ela deixa a criança o dia inteiro. Né? Então, quem está o dia inteiro de segunda a sexta com as crianças, em muitos lugares, não é mais o pai e a mãe, mas sim este educador de educação infantil. Então, com ele que vai aprender os fundamentos básicos, é ele que vai, né, formar e dar para essa criança muitos desses alicerces emocionais de estímulo, sabe, de criatividade, de inteligência, que nós vamos discutir aqui nesses canais. Bom, seja bem-vindo. Quero a sua opinião, aí é muito importante para mim. Acompanhe o canal, não quero deixar um vídeo muito longo aqui. Esse é o primeiro ponto. Na minha pesquisa, esse é o profissional. Aliás, o livro que eu estou escrevendo tem um capítulo com esse título, O Profissional Mais Importante do Mundo. E aí, ao longo do tempo, eu vou dando vários exemplos aqui. Você já deve ter alguns exemplos, mas eu vou dando alguns exemplos. A gente vai trocar experiência aqui para a educação infantil e para a educação como um todo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer. Então, um grande abraço para você. Meu nome é Valberto. Deixa o seu comentário aí, que para mim vai ser importante, e compartilha com quem você gosta. E acompanha aí, porque vai ter muita coisa boa. Um grande abraço.